Há muito das pessoas acham que direção de pessoas é só praticar porque ela é uma coisa pessoal, que a gente tem que falar com as pessoas e interagir. E tem que. Mas a direção de pessoas é puramente técnica. Olá, olá! Seja bem-vindo a mais uma Descunsplicando. Eu sou Robson Kunz, fotógrafo de casamentos, eventos e ensaios, e tô aqui hoje para ajudar a descunspicar o que anda complicado aí na sua fotografia. É só você entrar ao vivo no meu Instagram, solicitar participação, eu te aceito e a gente juntos descunspica o que anda complicado para você. Então, bota de preferência um fone de ouvido, fica tranquilo e vamos pro melhor do Descunsplicando. Eu até tenho facilidade para atender clientes, fazer a venda do nosso trabalho. Só que na hora da direção, não sei se é porque geralmente nos ensaios sempre vai nós dois e nós dois fotografamos. Só que eu tenho muita dificuldade em dirigir as pessoas, sabe? Mas assim, o que você acha que eu podia fazer para melhorar essa minha direção? Quando você não entende muito bem matemática, você não consegue fazer um cálculo de multiplicação, o que você precisa fazer normalmente? Estudar, Estudar e o que mais? praticar. Praticar. Então, a direção de pessoas é a mesma coisa. As pessoas acham que dirigir pessoas basta praticar. E eu vou te dizer uma coisa, se não praticar, não vai resolver. Você pode estudar quanto você quiser, se você não praticar alguma coisa, você vai virar um obeso mental, né? Ou seja, que é um cara que sabe tudo, mas não faz nada com aquilo que sabe. Então não resolve. Uma Agora, ferramenta parada. exatamente. Agora, o que você tem que entender? Há muito das pessoas acham que direção de pessoas é só praticar porque ela é uma coisa pessoal, que a gente tem que falar com as pessoas e interagir. E tem que. Mas a direção de pessoas é puramente técnica. É tipo matemática. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos muito parecidos. Apesar de sermos diferentes, de termos a nossa autoria, a nossa identidade, a nossa personalidade, nós reagimos de forma muito parecida. Então, o que acontece? No momento que você consegue entender o que funciona na direção de pessoas para um, para dois, você vê que aquilo começa a funcionar para não todo mundo, porque não dá para generalizar, mas para boa parte das pessoas. Então, foi assim que eu entendi a direção de pessoas lá atrás, e foi assim que eu consegui criar um método para ensinar as pessoas. Porque eu comecei a ver que sempre se eu falasse assim, as coisas se repetiam, as coisas davam certo para mim. Eu comecei a entender, não, se dá certo para mim, vamos tentar com outros. Aí eu comecei a ajudar os colegas, lá em 2010, por aí, comecei a ajudar os colegas aqui que pediam minha ajuda para mim, e, cara, dava certo também. Então isso foi muito massa. Então, assim, dito tudo isso, agora vamos lá tentar te ajudar. Eu não vou dizer só para você estudar, não, porque tá muito fácil. Agora vamos tentar te ajudar especificamente. O que você acha que você tem maior dificuldade? Se você tem dificuldade em dirigir, tá bom, mas se eu fosse dirigir um carro, né, você não passou na autoescola, você tem dificuldade em dirigir um carro, mas qual foi o problema que fez você rodar na autoescola? Esqueceu um pisca, apagou o carro, não soube fazer uma não sei o quê. Então, assim, qual é o seu maior problema dentro da direção de pessoas? No ensaio, tipo assim, parece que eu fico tímido, sabe? Assim, perto do casal, porque a gente só faz casamentos. Aí, tipo assim, na hora que eu tô com um casal ali, parece que me dá um bloqueio, assim, que eu não consigo. Tipo assim, eu tenho a ideia do que eu quero, mas eu não consigo passar para eles. Aí fica aquela coisa, É tipo o, assim, é o clássico branco, né? É o isso. Aí, na clássico maioria branco. das vezes, mais o meu sócio que dirige, porque, tipo assim, ele já é mais solto. Então tá, então, nossa, a gente pode falar horas sobre isso aqui, então deixa eu tentar organizar meu pensamento e tentar te ajudar por partes. Primeira coisa, tá? Vamos voltar lá no que você falou primeiro. Eu não gosto muito dessa história de dois fotógrafos fotografarem um ensaio. Para mim isso é redundância. Para mim isso mais prejudica do que ajuda. E é só o piano no Kunz. Eu acho que duas pessoas fotografando, duas pessoas dirigindo é ruim. Eu prefiro uma pessoa fotografando e a outra pessoa sendo assistente. Um ajudando o outro, mas com objetivos diferentes. Mais ou menos como um jogador, um time de futebol que tem um atacante e um goleiro. Dois goleiros não resolve, dois atacantes também não resolve. Agora um time com um atacante e um goleiro resolve. Então, na hora de fotografar, eu acho que vocês dois serem fotógrafos, vocês dois são atacantes. Se vocês dois são assistentes, vocês dois são goleiros. E eu acho que tem que ser um cada um. Eu acho que vocês vão trabalhar melhor assim. Porque tem aquela questão de, por exemplo, ele é mais solto, você é mais tímido. Obviamente que sempre ele vai ter a palavra mais forte que a sua. Porque ele provavelmente tem uma identidade de falar mais. Como a menina que eu falei ontem aqui na Descomplicando, e você mais tímido vai ter um pouco mais de calma, vai ser um pouco mais na sua velocidade.
Logo, ele vai acabar tomando a frente porque você não está Isso. tomando. E ele, ao tomar a frente, ele sempre vai treinar mais, ele vai ficar melhor naquilo, vai cada vez ser melhor naquilo. E você, como não está treinando, você vai ser cada vez pior porque você não está treinando. Não pior, ou pelo menos não vai evoluir tanto quanto ele porque você não está treinando. Logo, vocês estão jogando entre dois, mas um só joga e o outro só assiste. Então não existe uma evolução, na minha concepção. Então eu preferiria que você fizesse um trabalho, por exemplo, ou então fosse como assistente, porque daí você faria o trabalho de assistente, teria que ter a iniciativa de um assistente, que é diferente da iniciativa do fotógrafo. Que o fotógrafo não pode ter a iniciativa do assistente, o assistente não pode ter a iniciativa do fotógrafo. Assim como o goleiro está lá para defender, o atacante está lá para fazer gol. Né? Pode trocar? Pode, mas não vai funcionar muito bem. Então o que acontece? Dito tudo isso, primeira coisa, eu iria entre dois se era para fazer fotografia e assistência, ou eu iria sozinho. Tá? Por quê? Porque sozinho é que você vai ter que treinar. Porque o que acontece? Ó, mais ou menos assim. Pede para alguém lavar a louça. Aí o cara não lava a louça. Aí se ele não lava a louça e a mãe tá em casa, a mãe vai lavar a louça. Então meio que, se eu não lavar, minha mãe lava e vai estar lavado. Tá cômodo, né? Amanhã tá lavado. Agora, se você morar sozinho e não lavar, amanhã você acorda e a louça tá lá ainda, ela não foi lavada. Aí você vai dormir de novo, acorda lá, tá lá a louça ainda de 2 dias, de 3 dias, de 4 dias. Ou seja, você vai ter que fazer. Quando você tá com o seu sócio, você acaba que se der um branco, ele te salva. Tu entende? É a mesma coisa que eu te ensinar a nadar, toda vez que você tomar uma aguinha, eu te jogar a boia, já se agarra na boia. Aí você não vai aprender a nadar. Agora, quando você estiver se afogando, você vai ter que aprender a nadar, senão você vai morrer. Então eu acho que é bom ter esse suporte, mas não sempre. Sabe, Mauro? Não sempre. Então por isso que eu acho que é legal você se atirar sozinho, que é o que você já está fazendo um pouco, fazendo alguns ensaios sozinhos. Parabéns, esse é o caminho, tá? Então eu acho que dito isso, esse é o caminho. Número 2 agora. Para facilitar a tua vida, você tem que dividir a direção por partes. Eu já falo bastante sobre isso aqui, mas eu vou te explicar melhor o que é isso. A direção de pessoas, ela é muito complexa e muito grande, Mauro. Muito grande. E por isso que eu te perguntei qual é a parte que você tem mais dificuldade. Então, o que você me respondeu é que tem branco, ou seja, você tem uma ideia, mas não consegue executar. Então, o seu problema é lá no começo da direção de pessoas, que na verdade nem é na direção ainda, veja bem. É antes da direção. Porque a direção, eu vou resumir aqui. Antes de começar a direção, a gente quer a direção, a gente quer dirigir pessoas. Mas antes de começar a fazer isso, a gente tem que primeiro definir uma luz que a gente vai usar para fotografar. A gente tem que definir uma composição que a gente vai colocar aquelas pessoas e o que a gente vai compor. Se é perto, se é longe, né? Se é uma luz, vamos por luz. Se é uma luz suave, uma luz dura, um contraluz, uma luz de janela, né? Fotometrar essa luz. Uma composição, se é uma composição o quê? Centralizada, terços, regra dos pontos de ouro, áurea, não sei, corpo todo, meio corpo. E deixar essa composição certa. Depois a gente entra na terceira fase, que é a fase que tu tá começando a me falar aqui, que é dizer para eles como se posicionar. Que é basicamente o quê? Tirar a sua ideia da sua cabeça e passar a ideia na cabeça deles. Exatamente. Então você vai ter que dizer para eles, gente, é de pé, é sentado, é de frente, é de lado, é um de frente pro outro, aonde bota a mão, como faz com o rosto, bota as pernas aonde, como faz, mas principalmente as mãos, aonde bota as mãos, no bolso, na barriga, na cabeça, no cabelo, aonde bota. Aí você posou essa pessoa, então você tem uma boa luz, você tem uma boa composição, você posicionou essa pessoa. Eu não gosto de posar, eu gosto de posicionar. Acho que é uma palavra um pouco melhor. Posicionou essas pessoas. Agora, só agora, você vai vir para a parte que chama direção de pessoas, que é o quê? Conseguir, primeiro, a conexão, a confiança, e depois jogar as ações. Depois que você já tem uma boa luz, uma boa composição, uma pose, você vai jogar uma ação, vai pedir para eles fazer alguma coisa. Que seja uma cosquinha, que seja um caminhando, um empurrando o outro, sabe? Um dando um beijo no outro, ou um fazendo um chameguinho, um cheirinho, ou um puxando para um lado, outro puxando para o outro, ou os dois puxando para o mesmo lado. Eu poderia ficar falando aqui horas coisas que eles podem fazer. E aí, direção de pessoas é pedir algo para eles fazer, mas não necessariamente fotografar o que eles estão fazendo. É pedir algo para eles fazer e fotografar a reação deles. Né? Então, eu resumo assim, jogar uma ação, dizer o que fazer, e fotografar como eles reagem fazendo aquilo. Então, eu jogo uma ação e fotografo uma reação. Então, se eu peço para alguém fazer uma cosquinha, um no outro, o João, peço fazer uma cosquinha na Maria, a minha foto não é do João fazendo cosquinha na Maria.
A minha foto é de como eles se sentem, como a Maria se sente ao João fazer cosquinha nela. Uhum. Oi, estamos de volta, É da né? bateria. Uhum. Tá, então assim, se ela fica brava, se ela tem cosquinha, se ela fica feliz, se ela fica envergonhada, como ele se sente. Então, como eles se sentem ao fazer isso? Ao caminharmos juntos, ao caminhar um para um lado, outro para o outro, ao gargalhar, ao ficar mais sério, ao ficar mais brabo, como eles têm essas reações. Né? Então, eu acho que essa é a grande sacada. Porém, não adianta me aprofundar nas ações e nas reações se você está com um probleminha lá no começo ainda, que às vezes ter uma boa ideia, e travar na frente do cliente. Eu vou te contar, Mal, esse é o maior tendão de Aquiles dos fotógrafos, tá? Não é só com você, não. É com a maioria. Poucos conseguem executar as ideias. Às vezes a galera vem, estuda em casa, pensa várias ideias legais. Quando chega lá, dá o branco. É tipo na prova. Acontecia isso na prova comigo. Né? No tempo de escola, eu não estudava muito, mas às vezes eu estudava. Aí eu estudava e aí eu chegava na prova e me dava um branco, cara. Sumia tudo aquilo que eu tinha estudado. Mas eu tinha certeza que eu tinha estudado, eu tinha certeza que eu sabia, só que o nervosismo me deixava e me dava branco. Aí eu chegava na prof e falava assim, professora, eu estudei, eu sei, só que me deu um branco porque eu fiquei nervoso. E ele, tá, Robson, tá, eu sei, vai nessa, eu sei. Ela nunca acreditava em mim. E o cliente, quando você tem um branco na frente do seu cliente, ele também não acredita que você sabe fazer o que está fazendo. Ele acha que você não sabe muito, não. Que nem a minha professora, não acredita. Mesmo que seja verdade. Exato, mesmo que seja verdade. Sabe o que eu fiz? Eu fiz uma coisa muito feia, que eu aconselho todo mundo que já passou da escola a fazer. Colar. Comecei a colar. Aí eu comecei a fazer cola na escola. E aí eu ia pra cola, ou eu não vou contar minhas técnicas de cola, não, tá? Mas para não inspirar ninguém, mas eu fazia as minhas colas. E quando eu chegava na prova, eu não tinha mais branco, sabe por quê? Porque eu sabia que eu tinha uma cola, então eu não ficava mais nervoso. Porque eu sei, qualquer coisa eu pego minha cola e colo. E aí, como eu não ficava mais nervoso, eu nem precisava mais da cola, praticamente. Às vezes eu precisava. Então, quando eu comecei a fotografar, aconteceu a mesma coisa, Mauro. A mesma coisa. Começou a me dar branco. A minha mãe que dirigia, a minha mãe que falava, eu só fotografava. Quando eu queria eu dirigir, me dava branco. E aí eu descobri que eu devia criar uma cola também. E eu comecei a levar cola para o ensaio. Então, toda vez que me dava um branco, o que é uma cola para um fotógrafo? É um guia de pose. E aí eu comecei a criar um guia de pose, levei muito tempo para fazer meu guia de pose, fiz meu próprio guia de pose, né? E aí eu levava meu guia de poses e se dava um branco, eu recorria ao meu guia de poses e mandava bala até eu ganhar confiança de novo e depois eu ia melhorando as minhas ideias. Né? E por isso que, inclusive, eu libero um guia de poses para a galera, porque eu sei o quanto isso é frustrante. Então, dito tudo isso, a primeira coisa que eu te aconselho é tenha um guia de poses para caso aconteça um branco, você ter uma cola. Porque, na minha opinião, é melhor você colar do que você rodar na prova. É melhor você colar do que o teu cliente perceber que te deu um branco. Entende? Porque você hoje olha para um guia de poses, o cliente ele percebe que tá, tudo bem, não tem tudo na cabeça, mas pelo menos ele é um cara dedicado e ele estudou e se esforçou e trouxe algumas ideias para o ensaio. Sacou? Ele trouxe umas ideias para o ensaio. Então, não acho que é uma visão ruim do cliente, não. E aí é isso. E aí o que acontece? Com essa cola, você não vai usá-la o tempo todo, não. Tenho certeza. Sabe por quê? Porque você vai usar 1, 2, 3 vezes, e aí o que vai acontecer contigo? Vai estufar os peitinhos, vai ficar confiante. A confiança vai tomar conta de você. E quando a confiança toma conta da gente, o branco, o nervosismo, foge, sai. E aí a gente consegue, aquelas ideias que você tinha antes do ensaio, elas voltam a aparecer na sua cabeça e você consegue, se tiver técnica de como comunicar com eles, passar isso para eles e começar a fazer fotografias espontâneas. Eu quero mudar, né? Eu já tenho 11 anos que eu fotografo, né? Então, nessa brincadeira, já fiz de tudo um pouco e com o curso seu, né? Tipo assim, eu comecei a parar as arestas de várias maneiras, né? De várias maneiras mesmo. Então, eu queria saber, assim, qual o momento certo a gente parar de usar o flash, parar de usar alguns conceitos que você tem? Parar de usar alguns conceitos que eu Sobre a questão do tenho. flash, sobre a questão realmente... Hoje, a pessoa olha para minha foto e já identifica que é minha. É uma foto colorida, é uma foto viva, todo mundo realmente já compra. Só que daí eu fui olhar nas suas fotos, eu fui olhar alguns fotógrafos e tudo, e eu vi que tem uma marca muito presente.
preciso realmente achar um equilíbrio e começar a colocar mais a questão do curso, da autoria em prática, né? E eu quero tirar essa questão realmente do flash Por da que, minha por, vida. por que você quer tirar? Por quê? Como o rapaz falou anteriormente, sabe o momento decisivo? Às vezes Uhum. o raio do flash não dispara no Isso. momento decisivo, né? Perfeito. Então, tem esses momentos assim que ele não dispara. Eu falei assim, não, eu tenho que tirar Tá. Você tá, isso. você tá vivendo uma agonia que eu vivi lá em 2008, que eu não lembro se eu Sim, ensino isso no curso ou não, mas eu acho que até falo ensina. sobre isso. É, Você que eu fala no fazia, curso, que, você que eu fala no curso. fazia, com a segunda luz, com flash, travava muito, e depois eu fui largando porque aquilo começou a me incomodar. E as pessoas até compravam minha fotografia, gostavam daquilo, mas eu não gostava mais. Então eu comecei a Uhum, mudar não porque, sei lá, porque alguém me falou para mudar. Eu comecei a mudar porque eu não aguentava mais fazer aquilo, sempre igual. sim. Então, se você está querendo mudar pelo mesmo motivo que eu, acho que está certo você mudar. Se você não aguenta mais, está se sentindo repetitivo, está incomodado com isso, beleza, é hora de mudar. Agora, se você está querendo mudar só porque você está estudando com Kuns, aí não faz sentido. Aí eu prefiro Uhum, que você continue fazendo aquilo que você goste. Por quê? Tudo que eu ensino, você vai usar como técnica para o seu estilo, para a sua autoria. Não necessariamente uhum, precisa ser a autoria do Kuns. Vai ser a sua uhum. autoria. Então é isso, tá? Eu acho que, primeira coisa, essa primeira pergunta é: você está cansado disso, quer mudar? Ou você está mudando porque o Kunz quer que você mude? Não, que eu tô cansado mesmo. Então tá bom. Dito isso, perfeito. Você está cansado, quer mudar. Tamo junto, você está no lugar perfeito. O poder da autoria é perfeito para você. Vamos lá, agora, Uhum, dito isso, vou te ajudar nessa jornada. Como é que você vai fazer essa mudança? Não a faça do dia para a noite. uhum, Eu fiz, mas eu não te aconselho. Eu te uhum, aconselho você ir aos poucos largando o seu flash. Ou seja, se você é um cara que sempre faz essa foto, essa luz com o céu azul, com o sol no ensaio, né? E deixa bem todos os teus ensaios, você tem essa foto, eu te aconselho que você comece a continuar fazendo ela, pegue, adicione mais 10, 15, 20, 30 minutos no seu ensaio e nesse tempo extra você faça as fotos que você quer fazer no novo Fábio. O que o novo Fábio vai fazer? Você começa a fazer mais fotos diferentes. Ou seja, as pessoas, o fotógrafo tem uma mania muito feia que é o seguinte, não sei se você vai se identificar com essa, mas acho que sim. A gente, quando quer mudar, a gente acha que é mudar. Então eu estava fazendo isso aqui, agora eu quero fazer isso. Aí para a gente mudar, a gente faz o quê? A gente para de fazer isso e começa a fazer isso. E aí a gente enfrenta problema com o cliente, às vezes a gente perde muito trabalho, às vezes dá uma engasgada na agenda, começa a ficar complicado. Quando a gente quer tá fazendo isso e quer começar a fazer isso, o meu conselho não é parar de fazer isso e começar a fazer isso. É simplesmente uhum. continuar fazendo isso e começar a fazer mais isso. E faz, até que isso aqui comece a ficar ao contrário. Isso aqui começa a ser feito bem pouco e isso aqui começa a ser feito muito. Fazer isso de forma gradativa. Mas, Kunz, quanto tempo eu devo levar para fazer isso? Aí vai depender da sua velocidade. Não sei se você já me ouviu falando que existe o fotógrafo, dentro do Poder da Autoria, existe o fotógrafo que é o coelhinho, aquele cara que estuda, faz um monte de coisa, aplica e faz a parada acontecer em questão de 3, 4, 5, 6 semanas, ele está voando. É o cara coelhinho, ele é louco por conhecimento, louco por conteúdo, ele aplica, ele faz e tem resultado. E o cara que é o tartaruguinho, que ele vai fazer a coisa mais devagar, mais lenta, estudar, aplicar, experimentar de novo, estudar de novo, aplicar. E ele vai levar mais tempo para chegar lá naquele resultado, mas ele vai chegar naquele resultado. Então o que acontece? Não tem certo, não tem errado. Para algumas coisas eu sou o coelhinho, para outras coisas eu sou a tartaruguinha. Então depende um pouco para quê. Então eu não estou dizendo que é certo e que é errado. Só que este tempo, para algumas pessoas, pode levar 2 meses, 3 meses para fazer. Outras pessoas vão levar 1 ano para fazer isso. Então eu não sei se você é o estilo tartaruguinha ou se você é o estilo coelhinho. Mas eu te aconselho que você, indiferente se você for o coelhinho que vai fazer isso rápido ou a tartaruguinha que vai fazer isso devagar, não faça isso. Elimine um e fique só com o outro. Uhum. Vá fazendo aos poucos. Vai chegar no momento que você fazendo aos poucos, você vai dizer assim, cara, esse cliente aqui nem viu mais as minhas fotos Sim, com aquele flash. Porque ele começou a sim, chegar até você, porque ó, quando você está fazendo isso aqui, você está atraindo este cliente. Isso aqui é o flash. sim. Tá? Essa aqui é a luz mais natural, uma luz mais leve. Então, quando você está fazendo isso, você está atraindo as pessoas que gostam daquela luz mais dura e mais forte. Perfeito? Uhum.
Perfeito. Quando você começar a fazer isso, você vai começar a atrair quem? Esse cliente aqui, e aos pouquinhos vai começar a atrair esse cliente aqui. À medida que você for emparelhando isso, você também vai ter o número de clientes que estão procurando. Quando chegar no meio a meio, a gente vai ter a metade dos clientes procurando isso e a metade dos clientes procurando isso. Quando você começar a virar o jogo, você vai ter, de forma gradual, você vai ter mais gente querendo esse tipo de trabalho do que esse. E aí simplesmente ele some. Porque o que acontece? Sim. Os últimos clientes vão ter visto só esse trabalho. E aí eu vou te dar uma dica extra ainda. Se você quer mudar mesmo, se Fábio, você está comprometido em mudar, eu vou te dar agora, assim, eu vou te dar feijão, assim, a faca e o queijo na mão. Você continua fazendo essas fotos aqui do flash, tá? Continua entregando para o seu cliente, por pelo menos um ano você continua fazendo isso. Mas quando você vai publicar suas fotos no seu Instagram, no seu site, no seu marketing, você vai mostrar quais fotos? Essas ou essas? As de cá. Essas aqui, né? Sim. Perfeito. É isso. Você vai mostrar menos essas fotos, vai mostrar mais essas fotos. Ou seja, você continua fazendo ambas para não se incomodar com o cliente. Ah, o cliente contratou e ele gosta disso aqui. Você continua dando essas fotos para eles, só que você começa a mostrar essas fotos. E aí você vai começar a atrair as pessoas que gostam desse tipo de foto. Aí, mano, não tem como dar errado. Eu sou gerente de loja há mais ou menos uns 5 anos, né? Sou gerente de uma loja da Samsung. E esse tempo todo de vendas e tudo mais, né? São aparelhos de alto valor que a gente vende. Você acha que essa relação em experiência em vendas em loja vai trazer um benefício caso eu queira partir para esse ramo de fotografia no futuro? Vamos lá, Eric. Ó, eu tava falando com o João Vitor há pouco que tudo que é visto não dá para ser desvisto. Tudo que a gente aprendeu não dá para desaprender. Então, tudo que você viveu até aqui, com certeza vai te ajudar nesse processo. Então, essa experiência de venda aí na Samsung, por exemplo, com certeza vai te ajudar no processo de venda nessa fotografia. Porém, o que você vendia era produto. O que você vai vender é um serviço. Um serviço agora, né? Então é Igual vender diferente. seguro, provavelmente. Como? É que a gente vende muito seguro, né? Seguro de quebra, de roubo, furto, essas Ah, coisas. entendi. É mais ou menos, só que você está vendendo para alguém. Quando você está vendendo para alguém, você está falando da Samsung. Não, esse aparelho, esse não sei o quê. Ah, tem o seguro da Samsung. Você sempre está terceirizando a venda. Você consegue entender que você está Entendi. vendendo, colocando a responsabilidade em alguém, na Samsung. Tá tudo bem, é isso que você faz, é isso que você vende. Quando você vai vender a sua fotografia, de quem é a responsabilidade? Entendi. Toda Sua. minha agora. Então você não vai mais vender um produto da Samsung, um serviço da Samsung. Você vai vender um produto do Eric, seu, com a responsabilidade sua. É você que está colocando o seu na reta agora. Então eu acho que é muito parecido, mas ao mesmo tempo tem coisas diferentes que mudam o jogo. Porque, na minha opinião, vender produto de outro é muito mais fácil do que vender o seu próprio produto. Vender o produto de serviço de outros é muito mais fácil do que vender o seu próprio serviço. Na minha opinião. Mas é só a minha opinião. Então, eu acho que vai te ajudar. No álbum fotográfico, você segue alguma ordem de história, como acontece de acordo com as fotografias, ou você tenta fazer um resumo daquilo que aconteceu? As duas coisas. Entendi. As duas coisas. O resumo em ordem cronológica é o que eu faço. O resumo em ordem cronológica. Então, primeiro eu normalmente inicio no make-off da noiva, make-off do noivo, entradas, né, a cerimônia, e aí o ensaio deles, quando é assim a ordem, e a festa. Então eu resumo, né, ou seja, curo o meu trabalho para mostrar somente a história que precisa ser contada, os detalhes que precisam ser contados, e eu mantenho a ordem cronológica, porque eu acho que é mais de fácil entendimento num álbum fotográfico, é a minha opinião. Tá. Agora, uma outra pergunta. Daí, a gente, eu com a minha prima que trabalha comigo, a gente já montou o álbum, deu, acho que umas
umas 40 fotos a mais daquilo que eles já tinham direito. Perfeito. Aí é o seguinte, a gente agora vai enviar para eles, vai dar uma explicação do porquê que a gente fez aquilo que a gente fez no álbum, e daí bingo, aí joga para eles e eles retornam com a gente com algum ajuste e tal, e geralmente é assim que você faz? Isso, eu geralmente mando essa seleção, né? Então, ó, gente, tá aqui a seleção do que a gente acha perfeito pro álbum de vocês, sem deixar nada de fora, mas também sem enrolar, né? Ou seja, o que é o suprassumo, realmente o que é importantíssimo que esteja no álbum de vocês. Agora, vocês podem se sentir à vontade para incluir mais se vocês acharem necessário, retirar algumas se vocês acharem necessário, ou substituir alguma também se vocês acharem necessário, né? Ou seja, fazer pequenas alterações aí. E aí eles nos mandam, eu quero botar mais essa, não, eu quero tirar essa, ou não, eu quero substituir essa por essa. E eles nos mandam, e a gente faz esses pequenos ajustes e aí a gente manda para impressão. Uou, essa foi mais uma Descunsplicando. Eu espero de coração que você consiga pegar 1, 2, 3, 4 ideias, insights, sacadas para aplicar na sua fotografia. E de verdade, se você gostou, coloca aqui nos comentários qual foi a maior sacada da Descunsplicando de hoje. Se você gostou de verdade, dá um like, se inscreve no canal ou então me segue aí no Instagram, vai ser um prazer ter você cada dia mais perto de mim. E se você também quiser tirar suas dúvidas, descunspicar alguma coisa na sua fotografia, apareça comigo 11 horas da manhã no meu Instagram, solicita a sua participação e talvez, quem sabe, a gente não converse ao vivo e eu te ajude a dar o próximo passo na sua fotografia. Então, se você gostou, comentário, um like, tamo junto, até a próxima Descunsplicando.